O polêmico homem que apareceu do nada e chocou o Brasil com suas revelações. Deu detalhes impressionantes de como eram feitos os pactos satânicos no meio artístico, conhecido no Brasil como o famoso Tio Chico. Ele também dá detalhes de como é a maçonaria, por dizer em já ter pertencido a essa seita. Assim como há quem o questione, há quem o estime como pastor. Muitos dizem que ele é um instrumento de Deus para revelar os planos diabólicos da Rede Globo. Mas fica difícil crer numa pessoa que rogam para si em alcançar o mais alto grau da maçonaria, assim como pertencer a inúmeras religiões num certo período de tempo. Enquanto para uns o Tio Chico é um farsante, para muitos ele é considerado um corajoso a serviço de Deus. Mas a acusação mais forte que ele faz, sem medo de ser processado por calúnia ou difamação, é contra a apresentadora Xuxa Meneghel, na época da Rede Globo. E quando eu conheci a Maria das Graças, era simplesmente modelo, trabalhava para Rede Manchete e pousava para a revista Playboy. E ela disse: Tio Chico, eu sou filha de santo do Tadeu de Oxóssi, ele é meu pai de santo. E ele me relatou que seus trabalhos são fortíssimos e é bruxo. Ele garante que a rainha dos baixinhos realizou pacto com o demônio para se tornar famosa e rica, sendo ele o seu bruxo na época. Eu quero ser rica, famosa e trabalhar na melhor emissora de televisão, a Rede Globo. Eu orientei a Maria das Graças como tinha que ser feito os pactos. Foram 2 pactos. Graças ao Senhor Jesus, um foi quebrado. O primeiro pacto ela fez com Exu Mirim. Nesse pacto ela não podia falar o nome do Senhor Jesus. Ela falava o cara lá de cima. Porque se ela falasse, o pacto era quebrado. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Mas, diante dessa afirmação, surge uma dúvida. Maria das Graças Meneghel, a Xuxa, tem ou não tem o tal pacto com o diabo? A palavra Xuxa quer dizer Exu e Orixás, na linha de GG, Nangô e Xangô. Será um mito, boatos ou realmente um fato? Uma das histórias mais antigas que circulam no Brasil sobre o suposto pacto que a apresentadora Xuxa fez com o demônio. Diferente como todo mundo pensa, essa notícia sobre o pacto com o demônio não surgiu no Brasil, mas no Chile, entre o final dos anos 80 e início dos anos 90. E aqui no Brasil, o pastor Francisco Vieira é o principal propagador dessas verdades. Intitulado como ex-bruxo Tio Chico, ele diz ter feito o pacto da Xuxa por um alto valor. E como consequência desse suposto pacto, Xuxa não poderia falar o nome de Deus, coisa que ela não tem costume. Tio Chico também afirma que Xuxa, por causa do pacto, não poderia ter relações com homens, e por isso sua filha teria sido concebida por inseminação artificial. E Xuxa nunca processou Tio Chico. Mas, antes do Tio Chico fazer suas acusações contra a Xuxa, o pastor Josué Irion foi o primeiro pastor brasileiro a propagar essa verdade como missionário. Irion sempre pregou no Chile e nos Estados Unidos, e foi Irion que contou que Xuxa era satanista e que doava anualmente sangue à igreja de Satanás em São Francisco, além de Xuxa ter vendido a alma por 100 milhões de dólares. Xuxa, ella sirve al diablo, ella sirve al demonio, ella es... Irion teria inclusive processado Xuxa nos Estados Unidos por satanismo. Segundo o pastor Irion, o nome Xuxa seria a fusão de 2 entidades da Umbanda. Es el nombre de los 2 demonios más grandes en Brasil, Oxu y Orixá, ella puso Xuxa. Irion também contou que a boneca Xuxa teria matado uma menina no Brasil. Ele mesmo expôs que sua filha adoeceu no mesmo dia que ele comprou a boneca Xuxa para ela. Sabendo que a boneca era satânica, Irion repreendeu o demônio que nela estava e quebrou a boneca, que teria gritado nesse momento num grito macabro. Existem vários indícios de meninas que morreram estranguladas durante o sono e todas elas tinham uma boneca da Xuxa. Em 82 foi divulgado em todos os jornais que em Ribeirão Preto, a cidade do interior aqui do estado de São Paulo, uma boneca da Xuxa na madrugada levantou e queria matar a criança que era a dona da boneca.
E nesses casos, era sempre relatado que a polícia achou as bonecas com sangue das meninas mortas nas mãos. Xuxa também nunca processou o pastor Josué Herion, mas processou a Igreja Universal e ganhou R$150 mil de indenização pelo fato de ter publicado no jornal que ela teria um pacto com o demônio. Testemunhas da época confirmavam também ter visto Xuxa em centros de macumba em Niterói, onde ela fazia seus pactos com o demônio. Tio Chico faz fortes acusações contra a apresentadora Xuxa Meneghel, a eterna rainha dos baixinhos. Agora imagine se ela resolve também processar por calúnia e difamação. Que provas teria o ex-bruxo Tio Chico sobre aquilo que ele diz? Mas a resposta é simples: a apresentadora Xuxa Meneghel é uma mulher muito inteligente e não processou porque ele, o Tio Chico, é um nada, um João Ninguém, não tem como pagar a indenização. Ela somente estaria brigando com o cachorro pequeno e perdendo tempo e dinheiro. Ao contrário do jornal A Folha Universal, que tem dinheiro e pode pagar. E isso, obviamente, acrescentou mais dinheiro à conta dela. Mas o coitado do pastor Francisco continua aí, usando o nome da apresentadora Xuxa Meneghel, na qual consegue ganhar alguma merrequinha das igrejas. E de pastores que não têm o mínimo de discernimento e acreditam em bobagens ditas por um qualquer. Mas, se para muitos que têm o pastor Francisco como propagador das verdades do ocultismo, algo colabora com essas revelações é o vídeo, onde Xuxa canta a música Meu Cãozinho Xuxo. Quando ouvimos ao contrário, Xuxa diria a frase: E também várias outras canções de Xuxa tocada ao contrário revela mensagens misteriosas. A ex-paquita da Xuxa, que na época era espírita, hoje sendo evangélica, faz revelações sobre essa polêmica, em que se rodasse o disco da Xuxa ao contrário, seria possível ouvir músicas satânicas. Aconteceu isso. Ela foi e falou assim, gente, da onde está acontecendo esse boato? Tá? Aí a Marlene trouxe o disco, a gente estava lá na gravadora, botaram e tinha uma música. Era uma voz assim, como se fosse Satanás. Mas ela, Rafael, ela mandou queimar toda aquela edição. E também o ex-assistente de palco da Xuxa, o Dengue, faz revelações sobre a rainha dos baixinhos. E dizendo que havia bruxaria em nosso camarim, que existia pacto com o demônio antes das gravações. O que acontece? Qualquer LP que você... Até hoje, mas se você pegar um LP e rodar ao contrário, ele fica... Então, existiu um clima, no Chile principalmente, onde a gente fazia muito sucesso, que ali era o demônio falando que a Xuxa havia feito pacto com ele. Vocês acham que se nós tivéssemos pacto com alguma coisa maléfica, nós iríamos enganar esse povo por tantos e tantos anos? E diante dessas revelações, ouviremos agora o que a Xuxa diz sobre esses polêmicos assuntos. Que o disco tem que ser ouvido certo, não ao contrário. Que se for ouvir ao contrário, vai ouvir muita coisa que ninguém quis falar, ninguém quis escrever, ninguém quis... E, aliás, eles deduzem que acreditam que esse Lázaro Maurosi que falou, que bom, Groski. E eu não falei isso daí, ninguém cantou desse jeito, ninguém quis falar daquele jeito. Eles começam a inventar umas histórias e eles costumam falar que com isso tinha mensagens satânicas. Claro, porque é uma língua esquisita, que sai uma língua esquisita de trás pra frente. Porque eu acho assim, se eu tenho tudo que eu tenho, eles estão dando muito valor para uma pessoa que eles acreditam que vive lá embaixo, que tem mais poder do que um cara lá de cima. Se eu tenho tudo isso é porque Deus me deu, não
Lógico. O cara que mora lá embaixo. Mas não é muito bem isso que o ex-Paquito Xande revela. Segundo ele, que se envolveu no satanismo e que muitos rituais eram feitos em favor da Xuxa. Eu conheci profundamente a Umbanda, Candomblé, Quimbanda. Comecei a frequentar voodoo, magia negra, coisas mais pesadas assim dentro. De praticar? De praticar, eu era praticante, ativo. E me envolvi com muitos pactos, vendi minha alma a Satanás em troca da fama, então existe isso sim no meio. Na época que você foi Paquito? Foi um pouco antes, porque daí veio então o sucesso. Então, devido a esses pactos, uma formação assim espiritual satânica, foi me abrindo portas para que eu pudesse entrar num lugar onde também se cultua não a Jesus Cristo de Nazaré, a outros deuses e o ocultismo. Eu entro para a equipe em 88, fico até 92, 4 anos, sendo cantor da equipe. Fizemos muito sucesso no Brasil, na América Latina. E nisso eu já, juntamente com a área espiritual, completamente trevas. Por quê? Eu era altamente envolvido dentro do satanismo. E trabalhava com crianças, com jovens, adolescentes. Se eu trabalho para criança, que é o melhor público, que são anjos, que te olham e falam dentro do teu olho se gosta de você ou não gosta de você. Então já é um presente de Deus para mim isso. Se eu trabalho há mais de 33 anos só na televisão, então quer dizer, para aí, tem alguma coisa para você pensar, que se isso acontece, não é porque você pediu, fez alguma coisa, que eles falaram que eu vendi minha alma para o cara lá de baixo. Isso aí foi realmente destino e vontade de Deus. E aí eu fico pensando com meus botões, como essas pessoas são, entendeu? Para pensar. Primeiro, eles estão dando força para uma coisa que não tem que ter força. Segundo, inventam uma coisa, acreditam nela e eu sou crucificada por isso, sem direito, sem possibilidade de me defender, porque eles inventaram, acreditaram nisso e foram em frente. Mas escutar um testemunho como esse do tio Chico é dar entrada no mais profundo íntimo da mente humana e ver como a mente de um ser humano é capaz de criar algo e capacitá-lo em mentir ou falar a verdade. E o pior é, até que ponto as outras pessoas são capazes de acreditar ou duvidar.